Olá, queridos alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Como é que está sendo esse período de ficar em casa, de se resguardar? Espero que esteja indo tudo muito bem, vocês estejam aí obedecendo, né, as orientações, lavar as mãos, se higienizar e ficar em casa, para que tudo isso passe logo, ok? Se Deus quiser passará, nós temos fé nisso. Bom, essa videoaula, ela é referente aos exercícios de revisão que foi passado para que vocês fizessem. É um exercício que traz aí um apanhado de todas as unidades, né, do volume 1, e para que vocês tenham também mais um instrumento para estudar, mais uma ferramenta, não é mesmo? E vocês vão precisar, porque ajuda vocês a apanhar todo o conteúdo que vocês têm já no caderno e na apostila. Para fazer os exercícios, vocês vão precisar retomar tudo que foi visto, né? E nesse momento agora, então, que vocês já fizeram essas atividades, nós vamos então estar corrigindo para tirar qualquer dúvida que tenha ficado, para que a gente possa passar para o volume 2, ok? Então vamos lá. A primeira questão, ela é referente a um texto que vem aí, né, na primeira folha. Aqui só para vocês identificarem, aqui está, tá? Referente a essa folha aqui. E nós vamos dividir esses vídeos em 2 aulas, né, para não ficar muito extenso e a gente poder fazer cada questão aí com bastante detalhe, tá bom? Nessa primeira parte, vamos iniciar aí na questão 1. Nós temos o texto, você já leu, respondeu e agora nós vamos ver se está correto. Número 1. Escreva todos os verbos que você achou no texto. Ou seja, lembra quando nós falamos sobre o verbo, essa classe de palavras tão importante na nossa língua? Falei para vocês que verbo é aquela palavrinha na língua portuguesa que indica ação. Ou seja, que indica alguma ação sua, né? Ou de outra pessoa. Mas toda vez que você vai identificar o verbo, muitas vezes nós já vimos conjugações, ele está conjugado. Ele não está na forma dele no infinitivo. Qual que é a forma do infinitivo? Quando ele está terminado em ar, ou ir. Lembram? E toda vez que eu vejo um verbo já conjugado, eu olho para ele e falo, essa palavra aqui é do verbo tal, por exemplo. Lá na primeira linha do texto, está escrito, curvado no guidão, lá vai ele numa chispa. A gente vê aqui nessa frase uma ação. Que palavra indica uma ação por parte do sujeito? Vai. Vai é do verbo ir. Aí eu identifico sempre o infinitivo para saber de que verbo eu estou falando, né? Espero que vocês estejam se lembrando. Então, nós temos aí no texto o verbo vai, que é do verbo ir. Em seguida está escrito, na esquina, dá com o sinal. Dá, do verbo dar. Na segunda linha, vermelho e não se perturba. Levanta voo, se perturba, perturba do verbo perturbar e levanta do verbo levantar. Lá na terceira linha, labirinto urbano persegue, persegue do verbo perseguir. Na mesma linha, entrega, do verbo entregar. Lá no segundo parágrafo, do verbo ser. Ainda na primeira linha do segundo parágrafo, sentar-se, do verbo sentar, né? Liberta, do verbo libertar. Na segunda linha do segundo parágrafo, arremete, do verbo arremeter. Na terceira linha, desvia, do verbo desviar. E derrubou, do verbo derrubar. Esses são os verbos que nós temos no texto, ok? Espero que você tenha acertado. A número 2 diz assim, não, está chovendo,
Agora não posso mais brincar lá fora, posso ficar doente. E aí tem grifado na frase algumas palavras. A própria questão já diz: observe os verbos destacados na frase, ou seja, aquelas palavrinhas que estão destacadas na frase são verbos. Observe, eles indicam respectivamente. O que significa o respectivamente? Nesta ordem. Primeiro o chovendo, depois o brincar, depois o ficar. Nesta ordem, respectivamente, eles significam o quê? O chovendo, fenômeno meteorológico, né? O brincar, uma ação, e o ficar, um estado, né? É algo que é permanente, é um estado. E a ação é algo que ocorre aqui e pode ocorrer de outra forma ali, ok? Então, o verbo ele sempre indica um fenômeno meteorológico, um estado e uma ação, ok? É isso que a questão quis nos relembrar aí. Número 3. Em diálogo, os verbos podem aparecer de acordo com o emprego da pessoa, do modo, entre outros. Na oração, eu jogo games de ação, o verbo está em qual pessoa? Primeiro, qual que é o verbo aí? Qual que é a palavrinha que indica ação? Jogo. E ele está conjugado em que pessoa? Vamos lá? Lembra as pessoas que a gente usa para conjugar todo e qualquer verbo? São os pronomes pessoais do caso reto. Lembram? Então é eu, tu, ele, que é a primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Nós, vós, eles, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então vamos lá. Vamos conjugar o verbo jogar. Eu jogo, tu jogas, ele joga. Nós jogamos, vós jogais, eles jogam. Então, em qual pessoa o verbo na frase está conjugado? Na primeira pessoa, que é eu. Eu jogo. Então, a opção correta é a letra A, primeira pessoa do singular. Ok? Número 4. Às vezes, é necessário transformar o tempo de uma frase. Se quiséssemos colocar a seguinte frase no pretérito, como ficaria? A seguinte frase é essa aqui. Nós vamos a uma festa e compramos várias roupas novas. Quando a gente fala pretérito, o pretérito, vamos lembrar, significa passado, né? São palavras sinônimas, eles usam as mesmas palavras, as duas palavras para indicar a mesma coisa, que é tempo passado, né? E aí é só você conjugar o verbo no passado para ver como ficaria essa frase. Então, nós vamos identificar os verbos. Quais são? Nós vamos a uma festa e compramos várias roupas novas. Então, os verbos são vamos e compramos. Esses dois verbos precisam ir para o passado para essa frase inteira ficar no pretérito. Ok? Então, ficaria assim. Qual que é a opção correta? Nós fomos, porque a conjugação aí do verbo ir, ou vamos do verbo ir, a conjugação dele é na terceira pessoa, na primeira pessoa do plural, ficaria nós, e no passado ficaria nós fomos. Então, vamos conjugar todo ele no passado. Eu fui, tu fostes, ele foi. Nós fomos, vós fostes, eles foram. Então, o nós aí, o verbo conjugado, para ele seria fomos. E compramos várias roupas, o compramos aí também fica da mesma forma, né? Conjuga lá para você ter certeza. Eu comprei, tu comprastes, ele comprou. Nós compramos. Vós comprastes, eles compraram. Então, a opção correta aí é a letra A, ok? Em qual das alternativas, número 5 agora, em qual das alternativas todos os verbos não estão em tempos do pretérito, ou seja, não estão no passado? E aí você vai marcar a opção que condiz com o que a gente está querendo. Então, qual dessas opções aí, dessas alternativas, os verbos não estão no pretérito, né? Então, nós vamos olhar cada uma. Chamei-lhe a atenção porque teria observado de perto seu progresso. Está no passado.
Eu chamei, tu chamastes, ele chamou. Lembram? Passado. Letra B. Concordei que assim era, mas aleguei. Também tá tudo no passado. Lembrei-me de ver erguer-se, ou seja, eu lembrei, tu lembrastes, passado. Meu pai respondia a todos os presentes, que seria o que Deus quisesse. Meu pai respondia, eu respondia, tu respondias, ele respondia. Né? Isso está no passado. No passado imperfeito, conforme a gente já viu, né? O pretérito imperfeito, mas está. Se advertirmos constantemente esta moça, perderemos uma excelente profissional. Se advertirmos, ele está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Ele está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Mas o verbo perderemos está no futuro do presente do indicativo. Então, aqui nós não temos todos os verbos no passado. Apesar do se advertirmos estar no pretérito imperfeito, no passado imperfeito, o da frente, que é perderemos, está no futuro. Então, a opção correta é a letra E, ok? Número 6. Leia o seguinte trecho do famoso poema José, de Carlos Drummond de Andrade. Aí você leu o poema e vamos resolver a questão. Observe os verbos grifados no poema e assinale a alternativa incorreta quanto à conjugação. Mais uma vez, uma questão de conjugação, muito importante. Letra A. Acabou do verbo acabar. Então, daí você conjuga o verbo. Eu acabei, tu acabastes, ele acabou. Ele ou ela acabou. Ele faz parte, ou acabou aqui, faz parte da primeira conjugação? Não, faz parte da terceira conjugação, porque está na terceira pessoa. Ele ou ela acabou, né? Letra B, sumiu. É do verbo sumir. Eu sumi, tu sumistes, ele sumiu. Ele sumiu. Essa conjugação aqui, essa forma como o verbo está, sumiu, é a terceira pessoa da conjugação? Sim. Primeira pessoa, eu sumi. Segunda pessoa, tu sumistes. Terceira pessoa, ele sumiu. Então, a conjugação, a forma do verbo aí tá sumiu, não é? Então, é a terceira conjugação. Terceira pessoa do singular. Ok? Certinho. A nossa resposta correta é a letra B. Vamos ver as outras aí. É do verbo ser, né? É a primeira conjugação? Então, se é o verbo ser, vamos conjugar o verbo. Eu sou, tu és, ele é. Não é a primeira pessoa. Seria a terceira conjugação, porque tá na terceira pessoa aí. Faz, é do verbo fazer. Então, vamos conjugar o verbo. Eu faço, tu fazes, ele faz. É segunda pessoa da conjugação? Não, é terceira. É ele ou ela faz. Protesta, do verbo protestar. Eu protesto, tu protestas, ele protesta. É primeira conjugação? Não, tá na terceira pessoa, tá na terceira conjugação. Ok? Resposta correta, letra B. Número 7. Leia o diálogo a seguir. Venha, vamos jogar basquete. Claro, sou ótimo neste jogo, vou ganhar todas as partidas. Talvez ganhe mesmo, se todos os outros jogadores se machucarem. Preste atenção aos verbos deste diálogo. Na primeira fala, há um verbo no imperativo que indica o que ele indica? Ordem. Todo verbo no indicativo indica ordem. No imperativo indica ordem. Um pedido? Não, seria uma interrogação se fosse um pedido. Um conselho? Não. Uma solicitação? Não. Um convite? Pode ser. Pode ser um convite, mas todo verbo no imperativo indica ordem. Então, a resposta correta é a letra A. Ok? Número 8. Agora vamos analisar a terceira fala. Nela, há um verbo que indica dúvida. Sendo assim, em que modo ele está? Lembra dos modos verbais que a gente estudou? O modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo? Então, toda vez que eu tenho dúvida, né?
eu logo tenho que lembrar do modo subjuntivo. O modo indicativo, ele indica sempre certeza. O modo subjuntivo, ele indica sempre uma dúvida. E o modo imperativo sempre indica ordem, como nós vimos na última questão. Ok? Então, a letra certa da número 8 é a letra B, subjuntivo. Número 9. Questão da UFMG aí, hein? Faculdade que eu prestei já vestibular para ela, lá da minha querida cidade Belo Horizonte. Em todas as alternativas, a lacuna pode ser preenchida com o verbo indicado entre parênteses no subjuntivo. Lembrando, o subjuntivo indica dúvida, exceto em. Então, toda vez que você vê a palavrinha exceto, é de menos em qual. Eu quero que todas as alternativas, em todas as alternativas, a lacuna seja preenchida com o verbo indicado em parênteses. Eu vou marcar aquela que não está, ok? Então, vamos lá. Letra A. Olhou para o cão enquanto esperava que o verbo abrir, abrisse a porta. E no subjuntivo. Então, nós estamos vendo as alternativas, identificando em todas elas a lacuna que pode ser preenchida com o verbo que está entre parênteses. Ok? Vamos lá. Exceto em. Nós vamos pegar aqui, não dá. Por que foi que aquela criatura não procedeu com franqueza? Não dá para eu colocar no subjuntivo, até porque aqui não gera dúvida. Aqui é negação, tá vendo? Não procedeu. Não gera dúvida. Então, o verbo não dá para colocar ele no subjuntivo aqui. Já a letra C, ó, é preciso que uma pessoa se tranque para encurtar a despesa. Se tranque. Ela precisa se trancar, mas pode ser que ela não se tranque, não é? Então, gerou aí, não trouxe uma certeza. Deixa de luxo, letra D. Minha filha, será o que Deus quiser. Mais uma vez, um verbo que indica dúvida. Será o que Deus quiser. Se isso me fosse possível, procuraria a roupa. Aqui fica mais claro ainda. O verbo ser conjugado aqui ficaria fosse, né? Se isso me fosse possível, ou seja, gerou dúvida. O verbo trouxe aí uma ideia de dúvida. Então, a resposta correta para a gente aqui na número 9 é a letra B, ok? Número 10. Analise a frase. Como você vai fazer essa atividade? Qual que é o verbo principal? Fazer. Nós temos aí vai fazer, porém, nós temos que a ação principal é o fazer, né? Tipo, vou comer. Qual que é a ação principal? Comer. Indicação principal e pode ser substituído por fará, por exemplo. Essa palavrinha vai fazer, essa locução, chama locução verbal, elas juntas, elas podem ser substituídas por uma só palavra, não mudando o sentido da frase. Então, poderíamos colocar aí, como você fará essa atividade, né? Mais um indicativo de que o verbo principal aí é o fazer, ok? Letra B. Qual é o verbo auxiliar? O vai. Por que ele, como auxiliar, por que ele é chamado de auxiliar, né? Para nós justificarmos aí. Porque sozinho ele não indica a ação principal, né? Vai. Mas vai o quê? Entende? A ação principal é o fazer. Então, ele sozinho, é por isso que ele se chama auxiliar, né? Indica o tempo em que vai ocorrer. Vai fazer ainda, né? Não fez. Reescreva a frase fazendo uso apenas de um verbo. É exatamente o que a gente colocou lá na letra A. Como você fará essa atividade? Número 11. Crie um exemplo de frase com locução verbal, atentando-se às terminações dos verbos conforme abaixo. Então, ó, a locução verbal é exatamente isso. 2 verbos indicando uma ação apenas, como a gente viu na questão 10. Então, vamos lá. Verbo principal mais verbo auxiliar. No infinitivo. Lembra? Infinitivo são os verbos que terminam em ar, e ir. Então, vamos lá. João vai mandar em mim. Um exemplo de uma frase que poderia vir aí, né? João, verbo principal, e mais o verbo auxiliar. João vai mandar em mim. Qual que é o verbo auxiliar? Vai. O principal, mandar. Letra B. Verbo principal mais verbo auxiliar, só que
no gerúndio. Lembra o gerúndio o que que é? São aqueles verbos que são terminados em NDO, né? Fazendo, gerando, pegando, são esses verbos. Então, ficaria assim, Sônia, um exemplo, uma sugestão de frase. Sônia está correndo devagar. Está correndo, verbo auxiliar. Está correndo, verbo principal. E o verbo está no gerúndio, ok? Correndo, termina em NDO. Letra C. O verbo principal mais verbo auxiliar, só que no particípio. Lembra que o particípio são todos os verbos terminados em IDO ou ADO, ido ou ado? Então, vamos lá. O refresco tinha acabado ontem. Tinha acabado é a locução verbal, tinha é o verbo auxiliar, acabado é o verbo principal, ok? E está no particípio. Ok? Sugestão aí para vocês podem estar treinando e fazendo outras frases. Aí para vocês ficarem afiados nas questões. Número 12. Leia as frases abaixo observando as palavras destacadas. A seguir, para evitar a repetição, substitua-as por pronomes, procurando manter o sentido dessas frases. Então vamos lá. Vamos procurar manter esse sentido aí. Beleza. Letra A. Carregamos muitas bactérias no corpo e, por mais que a gente tome banho, não se livra das bactérias. Várias vivem nele. Aí tem as palavrinhas que estão grifadas, estão destacadas, né? Das bactérias, a gente poderia substituir por delas, né? Para não ficar repetindo muito. Várias vivem na pele, na boca e no intestino. Sem perceber, engolimos mais um montão delas, né? De novo. Mas antes de fazer cara feia, é bom saber que elas são necessárias, né? Substituímos por pronomes, não ficou repetitivo, a mesma palavra sendo repetida ali na frase. Fechou, tá ótimo. Letra B. Uma pessoa bateu na porta ontem à noite, mas a pessoa foi embora sem que eu a visse. A pessoa, de novo lá repetindo o termo grifado, a gente pode substituir por ela, mas ela foi embora sem que eu a visse. Letra C. As verbas públicas serão repassadas aos prefeitos somente se os prefeitos fizerem bom uso das verbas públicas. Ou seja, desculpa, quase espirrei aqui. As verbas públicas serão repassadas aos prefeitos somente se eles fizerem bom uso delas, né? Dessas verbas. Letra D. Filhos. Por que ter filhos? Filhos. Por que tê-los? Daí você substituiu certinho, ok? Nós vamos dar uma paradinha por aqui, fizemos até a questão 12 e na próxima videoaula a gente continua a partir da questão 13, a correção desses exercícios do volume 1 então, ok? Até lá!